que eu estou colocando isso, né? Que eu acho que a gente de biodança entende muito, né? Do simbolismo das mãos, porque a gente trabalha muito sobre o movimento das mãos, né? Tudo que a gente faz em biodança envolve muito a questão das mãos. Então, eu achei lendo assim, né, o capítulo, o que eu percebo é que o quanto na nossa cultura, né, mesmo quando se fala das mãos e da e da importância das mãos, muitas vezes a gente não percebe todo o potencial e tudo que significa as mãos, né? Porque é como se, sem a experiência vivida, sem a experiência da plena vivência através das mãos, é como se a gente ficasse muito resumido, né? Eu acredito que as mãos, elas têm um universo infinito de possibilidades. As nossas mãos são absolutamente mágicas, né? As mãos humanas são algo que dão humanidade ao humano, né? Então, nós não teríamos evoluídos como espécie se não fosse as nossas mãos, né? As nossas mãos, elas têm essa característica de ser um princípio de tudo, né? As nossas mãos, elas têm uma habilidade que nos leva a poder construir instrumentos, a manejar com coisas, e isso fez uma conexão em nível de evolução da nossa espécie que, que fez, na realidade, a gente evoluir como espécie, né? Tem uma série de outras condições que nos ajudaram nisso, que eu não vou falar agora, né, em outras apresentações aí que a gente tem, né? Eu posso até ver, se vocês tiverem interesse, eu resgato uma apresentação na internet, que eu acho que era do Momentos Estruturantes, no YouTube deve ter, que é onde eu falo exatamente de toda a evolução, né, desde a posição dos olhos, o pescoço, etc., e as mãos, né, como um fator que nos levou a sobreviver como espécie, um fator evolutivo. Mas hoje eu vou concentrar mais nas mãos em si. Então, eu acho que uma das coisas super importantes é isso, de ver que o formato das nossas mãos, a forma como ela é muito especial. Não tem nenhuma outra espécie que tenha as mãos parecidas com as nossas, mesmo os grandes símios que têm mãos semelhantes, né? Mas elas não têm essa característica da oposição do dedo, do polegar com os outros dedos, que faz a nossa mão um instrumento perfeito, né? E que tem uma plasticidade mágica, infinita, né? Então, as nossas mãos, elas nos dão tantas possibilidades, que eu acho que é uma das características humanas mais interessantes, né? São as mãos. Se a gente vai ver dentro da corporeidade humana, as mãos são realmente algo muito humano. Então, uma das coisas que as mãos elas nos trazem, né, é essa capacidade de criar. Então, através das mãos, a gente pode pintar, a gente pode tecer, a gente pode cozinhar. E as mãos são, digamos, da extensão do corpo, né, da extensão do centro do corpo, são as extensões, a gente tem os braços, a perna, a cabeça, né? Mas é a mais próxima do coração. E eu gosto de pensar de que as nossas mãos, elas têm uma ligação direta com o coração, elas estão muito próximas do coração. E isso faz com que a gente tenha a possibilidade, possa desenvolver a possibilidade de fazer as coisas com o coração, de se colocar nos nossos gestos, nas nossas atividades, nas coisas que a gente cria. E daí, uma das coisas mais lindas que existe com as mãos, né, que a gente pode fazer com outras partes do corpo, mas as mãos têm primazia nisso, é a carícia. Então, acariciar. Acariciar é algo que tem a ver com as mãos. E é tão maravilhosa a questão da carícia, porque existe uma linguagem na carícia, né? E essa linguagem se expressa
através de algo, uma característica nas nossas mãos, que é a plasticidade das mãos. Então, quando a gente toca uma pessoa, as nossas mãos adquirem imediatamente o formato daquilo que está sendo tocado, né? Se a gente não tocar só com a ponta dos dedos, mas se a gente tocar com a mão inteira, vai ser muito abrangente essa carícia, né? Então, as carícias, elas também têm um diferencial. Quando a gente toca só com os dedos, a gente passa uma mensagem, né? Uma mensagem mais superficial, mais de cosquinha. Quando a gente coloca a mão inteira, a gente está colocando presença na carícia, né? Depois tem a velocidade com a qual a gente acaricia, a atenção que a gente dá à carícia. Então, uma das coisas importantes é a gente perceber, né, que a carícia, ela é um toque, né, mas que nem todo toque é uma carícia. A gente pode tocar coisas sem acariciar, né? Então, está nas nossas mãos também a capacidade de expressão. Tanto que os mudos, né, eles fazem uma linguagem de gestos. Então, é tão infinita a quantidade de movimentos que uma mão pode fazer, né, que a gente tem um alfabeto inteiro, tem uma linguagem inteira que pode se expressar apenas através desses gestos. E, e também tem essas questões culturais, né? Por exemplo, as pessoas que falam italiano, geralmente elas falam junto com as mãos, né? Eu acho que é a cultura que mais tem essa coisa de falar com as mãos também. Então, ontem até na palestra eu estava brincando com o pessoal, né? Digo, hoje eu vou falar com as mãos também, porque eu vou traduzir do italiano, então eu vou ter que falar com as mãos. Então, tem essa coisa da cultura italiana, mas também de outras culturas que vão, e a nossa própria brasileira, né? Que tem essa coisa de falar com as mãos, né? De se expressar. É como se eu falasse sem a ajuda da expressão das mãos, a comunicação ficasse incompleta. Depois, com as mãos também a gente segura, né? E eu acho que não é só segurar, mas é dar segurança também. Então, a gente apoia, a gente mostra presença através desse segurar, né? Esse segurar, ele tem uma coisa mais profunda que simplesmente pegar algo, né? É dar sustentação, é acolher também. E uma das coisas mais lindas que existe é que as mãos dançam, né? Então, se vocês observarem, uma grande parte das fotografias de biodança, elas são fotografias de mãos, né? Eu já fiz muita pesquisa com fotografias de biodança, e a grande parte das fotografias de biodança que eu fiz foram de movimentos das mãos, porque em biodança a gente aprende, né, a ativar a integração da mão à dança. Muitas vezes as pessoas têm dissociações muito profundas, então é como se elas levassem as mãos, e essas mãos ficam sem tonicidade, né? É como se não tivesse tônus muscular a mão. Então a mão está pendurada no braço. E quando a gente vai se integrando o movimento, integrando as mãos à dança, elas chegam a um ponto que elas adquirem primazia na dança, né? Elas são altamente expressivas na dança, e as mãos realmente são capazes de dançar. Daí a questão do toque, né? E da expressão, que são duas coisas que a gente já viu, né? Mas o tocar, ele pode ser expressivo. O próprio toque é expressivo. Então, quando a gente toca uma pessoa, a gente está expressando algo. Através do toque eu posso falar, né? Eu não estou falando aqui da linguagem das mãos, da linguagem dos surdo-mudos, né? Mas eu estou falando, sim, da expressão que a gente tem, dependendo da forma que a gente toca as pessoas. Então, um toque, ele pode mostrar que eu estou nervosa, que eu estou insegura, pode mostrar que eu amo muito, ou que eu estou com raiva.
Então, são gestos, a gestualidade do toque, ela vai falar de coisas que às vezes nem a pessoa que toca tem consciência, né? Às vezes, uma pessoa quer nos tocar com carinho, mas tu sente que a pessoa está insegura, pelo jeito que ela toca, assim, ela fala nada, tu percebe a insegurança daquela pessoa simplesmente pela forma como ela toca. Às vezes, tem um ressentimento oculto, ele aparece na forma como a pessoa toca. Então, existe uma linguagem que às vezes a pessoa não tem consciência do que ela está falando, mas ela está falando algo através da forma como toca. Quando a gente pratica biodança, em geral, a pessoa vai começando a ter mais consciência a respeito dessa linguagem, vai tendo mais consciência a respeito das possibilidades de tocar, né? E o quão potente é essa linguagem do toque, né? Então, quando a gente se faz presente através do tocar, da carícia, né? Isso pode ser altamente significativo. Na construção, por exemplo, de uma relação, seja ela qual for, pode ser uma relação de par, uma relação de amizade, uma relação de pai-filho, mãe-filho, né? Todas as relações humanas onde existe uma gestualidade que implique em tocar, né? E esse toque for um toque qualificado, afetivo, respeituoso, né? Onde existe a presença de quem toca, as relações elas mudam. Elas se tornam mais integradas, mais doces, passa a se ter mais confiança, mais cumplicidade, mais intimidade. E daí está nas mãos também o poder dos gestos, a gestualidade. A gente tem em biodança, a gente tem as danças posições geratrizes, né? E se vocês perceberem bem, a grande parte das posições geratrizes elas têm gestos de mãos. Né? Então, as mãos elas têm movimentos das mãos que só de a gente ver, né? A gente sabe o que elas estão fazendo. Né? Então, pode ser um gesto de dar, um gesto de receber, um gesto de denunciar, um gesto de acolher. Todos esses gestos a gente não precisa explicação, a gente olha e já sabe. Né? Por quê? Porque eles têm um caráter arquetípico, né? E eu acho que mais que arquetípico tem um caráter biológico também. Né? Se a gente pensar em comportamento da própria espécie, a gente vai ver, né, que também a gente vai ter um fundo aí que ele vem da questão da vida mesmo, né? Mas vai passar depois características arquetípicas também. Eu já falei da plasticidade das mãos, né? Essa questão de que a gente consegue, através das mãos, tocar e dar a forma, a mão dá a forma que ela toca. Né? Então, isso faz com que exista, por exemplo, no mundo do afeto, da carícia, essa possibilidade de estar inteiro, tocar inteiro, né? Às vezes eu lembro assim que esse tocar inteiro lembra um pouquinho quando os animais lambem as suas crias, né? Que é um pouco, parece que a gente lambe com as mãos, né? Quando a gente acaricia, é quase como lamber com as mãos, né? E esse lamber com as mãos que tem a ver com esse afeto primordial, né? Esse afeto original de cuidado com a vida, com os filhotes, com os amores, né? E a gente sabe o quanto, por exemplo, para um bebê, né, é essencial ser acariciado. Então, teve as observações, por exemplo, do René Spitz, né, que ele observou nenês que eram, no final da Segunda Guerra Mundial, né, existiam muitos órfãos nos hospitais, né, e daí isso possibilitou o René Spitz observar um pouquinho o comportamento dessas crianças, né? E se observava também que muitas crianças morriam, e daí ele começou a
pesquisar o que havia, né, dessas crianças, quando eram muito pequenininhas, elas acabavam morrendo. E daí, e os hospitais onde elas estavam internadas, né, esperando adoção, esperando que, né, resolver a situação delas, esses hospitais muitas vezes tinham assim, procedimentos super modernos de asepsia e de alimentação. Então, essas crianças, elas estavam sempre, não sentiam frio, estavam bem alimentadas, né? E estavam limpinhas. E daí a criança morria, não sabia por quê, né? E daí o que o René Spitz, ele percebeu, ele pediu para alguns enfermeiros darem assim uma atenção humana para essas crianças, né, no sentido de acariciá-las, olhá-las nos olhos, realmente fazer aquele trato que iria além do técnico, né, daquela coisa técnica mecânica. E daí se observou, se fizesse uma comparação entre os dois grupos, o que tinha isso e o que não tinha, as crianças do grupo que tinha esse toque afetivo eram as crianças que sobreviviam, né? Então a gente pode tirar daí que para o bebê humano é essencial ser tocado, ser acariciado, ser pegado, né? E a gente pode perceber também, né, que, por exemplo, o toque, ele, nos primeiros anos de vida, na realidade, nos primeiros meses de vida, né, até o terceiro mês de vida, o tocar o bebê é essencial para formar a bainha de mielina nos neurônios, né? O que é isso, bainha de mielina? É a camada de gordura que isola os condutores elétricos do nosso cérebro, né, do sistema nervoso. Então, um neurônio é como que fosse assim ele tem um axônio, né, que a gente chama, que é como um fiozinho onde passa a mensagem elétrica de um neurônio a outro. Né? É assim que funciona o nosso cérebro e o sistema nervoso, o periférico também. Então, o que acontece? A bainha de mielina é uma camada de gordura, né, de colesterol, que vai cobrir esses axônios para que não vaze essa informação, senão é como se fosse um fiozinho desencapado, né? Não consegue conduzir essa informação elétrica. Né? E daí o que se descobriu é que as carícias até os 3 meses de idade, elas são fundamentais para formar essa bainha de mielina. Senão, o que acontece? Mesmo que a criança tenha uma dieta que tenha colesterol suficiente para formar a bainha, ela não se forma, né? E daí, claro, né, a criança ou vai ter problemas neurológicos depois, ou simplesmente não vai conseguir sobreviver. Bom, mas uma coisa de a gente pensar, que é apenas uma hipótese, né? Se a gente pensar no fenômeno que hoje acontece tanto, né, que devido também à questão de que a gente está vivendo mais, então, que é o mal de Alzheimer, né? E a gente pensar no que é o mal de Alzheimer, ele é um ressecamento da bainha de mielina. Uma das características é esse ressecamento em nível neurológico que faz com que essa bainha de mielina rache, né? E daí, isso é uma hipótese, não li nunca nenhum trabalho sobre isso, mas seria de a gente pensar, né, que se para um nenenzinho é fundamental a carícia para formar a bainha de mielina, talvez durante toda a nossa vida a carícia seja fundamental para preservá-la também. Então, são pensamentos que me passam pela cabeça, nunca fiz pesquisa sobre isso, mas acho que é uma boa hipótese. Então, a gente vai ver as mãos do sistema nervoso, que não é nervoso, é nervoso, aqui saiu errado a palavra, né? Então, que na realidade, como o sistema nervoso periférico, né, nossa pele é toda cheia de terminações nervosas, o que nos leva a sentir em todo o corpo, mas que na realidade os dedos, as mãos, elas são muito enervadas, né? Então a gente tem muita sensibilidade no sentido do tato, né? Então existe muita sensibilidade nas mãos.
diz que tanto nas mãos como na planta dos pés, né? Só que os nossos pés ficam mais protegidos, como a gente usa sapato o tempo todo e tudo, né? Então, as mãos, elas são mais calejadas, justamente para que a gente possa modular essa percepção e possa tocar nas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita sensibilidade nas mãos para as texturas, para as temperaturas, né? Então, é uma parte do corpo que tem muito, muito, muito a ver com o sistema nervoso. E daí o Leloup, ele fala da questão do trabalho manual, ele vai falar mais do tricô, né? Mas eu acho que a gente pode estender isso a todo o trabalho manual. Ele diz assim que o trabalho manual, ele é uma espécie de meditação, porque como os dedos têm muitas terminações nervosas, né? Quando a pessoa faz esse movimento repetitivo, como é o caso do tricô, né? É como se isso ajudasse a ela a estar mais centrada, mais harmônica. Eu já tive experiência bastante assim de fazer esse tipo de trabalho, eu gosto muito, né? E acho que tem esse efeito, sim, esse efeito calmante, né? Esse efeito de te levar a estar contigo mesmo, pensar, né? Então, esse gesto, né, que é repetitivo e que às vezes a gente faz tão automático que não precisa nem olhar para fazer, né? Quem sabe fazer bem o tricô, mas que, na realidade, ele leva a algo de estar mais centrado, mais harmônico. O Leloup fala que, por exemplo, também quando a gente usa o terço, né, para rezar, teria um efeito parecido também, porque a pessoa vai passando o terço sem olhá-lo, né? Ela vai passar através vai passando as pedrinhas através do tato, e que isso teria um efeito assim harmonizante, calmante. Daí ele também fala, né, da questão de que os dedos, né, eles têm a ver com os deuses, então, e que tem a ver com os planetas do sistema solar. Então, ele vai colocar que cada dedo tem uma relação com um deus diferente, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, senão ficaria muito extenso, mas depois vocês podem ver, cada deus tem um planeta, cada dedo tem um deus e um planeta diferente, é bem interessante. E aqui nisso, né, a gente também pode pensar que tem toda a questão da quiromancia, que vai fazer com que a gente veja o futuro na palma das nossas mãos, através das linhas das mãos também, né, que é todo um aspecto místico das mãos. Daí eu já falei isso, né, a respeito do toque, da carícia, e essa foto é muito legal, né, porque ela dá exatamente a questão da plasticidade da mão. Vocês podem observar que a mão do papai aqui, né, me parece uma mão masculina, dá exatamente o formato da cabeça do nenê. E conseguir dar exatamente esse formato é muito importante, porque o toque passa uma sensação de que a pessoa está presente, né? E de que a pessoa está cuidando, dando segurança. Então, a pessoa que recebe esse tipo de toque, né? Às vezes com a mão parada, às vezes com a mão em movimento, ela se percebe cuidada, e isso pode, inclusive, gerar um estado de alteração de consciência. Por exemplo, quando a gente recebe uma massagem, ou recebe o próprio reiki, né? Muitas vezes tem uma alteração de estado de consciência, e isso se deve a essa sensação, né, de ser realmente recebido e estar realmente protegido através daquelas mãos. Então, as mãos também elas têm um efeito, né, sanador, de cura. Através da linguagem das mãos, a gente pode expressar a união. Quando a gente dá as mãos na roda, né, a gente sente que está unido. É um gesto muito potente, né? Caminhar de mãos dadas, como dizia o Rolando, né? Rolando Toro dizia que caminhar de mãos dadas é o ato mais revolucionário que existe, né? Por quê? Porque quando a gente está de mãos dadas caminhando, a gente está realmente junto com o outro, né? Tem algo que supera o gesto em si, porque existe uma comunicação em um outro nível.
Então, o toque, né, das mãos, ele vai significar também passar a mensagem de proteção, como eu tinha falado ali na questão do bebê, né? Aqui a gente vê outra foto também, onde existe o abraço, né? Mas olha a posição das mãos, né? Uma sobre a outra, como se a mão confirmasse o abraço, né? E dá uma segurança para a menina realmente se entregar ao peito da mãe. Então, as mãos também, né, junto com outra gestualidade, não só a mão, o olhar, a expressão facial, mas a mão, ela pode expressar empatia, né? Então, através do toque, a gente consegue expressar: eu estou contigo, eu te entendo. Então, só que para passar essa mensagem, é necessário que exista uma congruência dos gestos. Então, não adianta eu falar uma coisa e ter um gesto completamente oposto. Isso faz confusão e faz as pessoas adoecerem, né? Então, ter a congruência dos gestos, ou seja, o meu gesto é congruente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu expresso na minha expressão facial, né? Então, essa gestualidade das mãos, ela está congruente com toda a gestualidade corporal, é super importante para realmente construir relações que sejam pautadas por um sentimento de segurança e de acolhimento. E daí, eu gostaria de encerrar colocando assim que essa ligação que eu já tinha falado, né, do coração com as mãos, significa colocar amor em tudo que a gente faz. E eu acho que as mãos, elas têm essa possibilidade, né, de a gente encher de amor tudo que a gente faz, né? A gente possa, cada gesto, cada coisa que a gente faz, colocar uma presença profunda naquelas coisas que a gente faz. Realmente imprimir a nossa identidade, o nosso afeto em cada coisa que a gente faz. Desde a carícia, até a comida, até arrumar a casa, até o nosso trabalho, que isso possa estar impregnado, né, por todas as coisas lindas que a gente tem por dentro e que a gente coloca no mundo através das mãos.